Nós vamos continuar nosso estudo. Para aqueles que nos visitam a primeira vez no culto de ensino, no caso do Jonathan e da Vânia, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele é um livro muito interessante, o qual nós estamos agora lendo o capítulo de número 4. Então eu quero convidar vocês a abrir juntamente comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Nosso tema hoje é repouso da fé. Nós já vimos o capítulo 3, onde nós falamos a respeito do apostolado de Cristo. Por que Cristo é chamado de apóstolo no capítulo de número 3? Por que ele é chamado de sacerdote, na verdade sumo sacerdote? E nós vamos dar a continuação agora no capítulo 4, onde ele está tratando do mesmo assunto. Ele está falando com pessoas que eram judeus, que estavam querendo abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo para voltar aos velhos rudimentos da fé judaica antes de Cristo. Então eles queriam fazer o quê? Em outras palavras, eles queriam voltar aos velhos caminhos que eles estavam antes. Então imagine que você é um judeu e você foi evangelizado por um dos apóstolos e você conheceu o evangelho de Cristo, mas por causa da perseguição, por causa das injúrias, por causa da dificuldade da fé cristã, eles começaram a pensar, acho que eu vou voltar a ser da religião do judaísmo. E outros deles que estavam ali ouvindo também a carta que foi enviada aos Hebreus, eram aqueles que queriam misturar um pouco de cristianismo, ou seja, aceitar que Cristo veio na terra, mas ao mesmo tempo queriam guardar as leis. O que é guardar as leis? Vamos lembrar um pouquinho que na velha aliança, no Antigo Testamento, uma forma de Deus mostrar que ele queria redimir o seu povo era através de sacrifícios. Lembra que o sacerdote tinha que pegar um cordeiro na idade de 1 ano, e quando o pecador vinha se apresentar diante do sacerdote, ele trazia esse cordeiro, e então ele imolava, cortava a garganta do cordeiro na frente do sumo sacerdote, e era o quê? Redimido o seu pecado. E aí o Novo Testamento veio mostrando que Jesus era esse cordeiro verdadeiro, que aquilo era só um símbolo daquilo que Jesus ia fazer. E esses homens aqui, eles precisavam aprender um pouco a respeito disso, que eles não deveriam voltar na sua fé, mas a sua fé deveria permanecer em Cristo, ok? Então hoje nós vamos passar o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 13, para nós falarmos a respeito desse tema, o grande repouso. Se você olhar aí no seu capítulo de número 3, no versículo de número 19, o que vai estar escrito aí? Ele vai dizer assim que aqueles homens, falando de quem? Daqueles que estavam no deserto, que Moisés tirou do Egito, ele está retratando a história. Aqueles homens que desobedeceram a Deus no deserto, quando Deus tirou eles do Egito e foi levar eles para a nova terra prometida, que era Canaã, ele fala assim que eles desobedeceram a Deus através da incredulidade. E por isso, o que aconteceu? Deus não deixou eles entrarem no seu repouso. Isso é o que está escrito no capítulo 3, versículo de número 18 e 19. E agora nós vamos passar para o capítulo de número 4, versículo de número 1, que vai dizer o seguinte: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Vamos lá, vamos começar a entender o que esse texto está dizendo para a gente. Depois de ele mostrar que o povo não entrou no repouso de Deus, então ele faz o quê? Ele começa a mostrar que eles não poderiam cair no mesmo erro do povo. E a pergunta que fica é, qual é o erro do povo? O erro do povo foi a incredulidade. Ok? Incredulidade. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, ele está dizendo o quê? Irmãos, tenham temor. Temamos, todos nós. Temamos o quê? Já que o Senhor deixou uma promessa para nós entrarmos no seu repouso, então não fique cada um de vocês achando que pode, através das obras, através do que vocês fazem, serem salvos ou não. O que ele está dizendo? Nós precisamos ter temor de quando, uma vez que Cristo foi apresentado a nós, Jesus foi apresentado para você, e você queira, como um judeu daquela época, querendo guardar a lei, como confiando que você fazendo o que você faz, fazendo os rituais que você faz, você venha de alguma forma agradar a Deus e de alguma forma você ser escolhido por Deus por causa disso. Ele está dizendo,
não faça isso, porque isso deve trazer em vocês temor. Se vocês praticam as obras da lei, achando que vão alcançar misericórdia de Deus pela forma como vocês vivem, vocês estão fazendo o quê? Errando na fé. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei em si. Cristo era o Cordeiro de Deus que veio cumprir a justiça de Deus. Então você imagina só, se antes para você ser redimido do pecado, você tinha que levar um cordeiro, imagina que depois que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você continua oferecendo o cordeiro. O que isso gera? O que isso gera no coração de Deus? O que isso significa de fato? Significa o seguinte, que você não confia no sacrifício que Jesus fez por você. Significa que você não leva a sério que Jesus de fato levou sobre si os seus pecados. Então você está achando que através do seu ritual cerimonial, religioso, você vai alcançar a salvação. Ele está dizendo o seguinte: temamos, porque a palavra aqui que ele está trazendo nesse versículo 1, que é o versículo mais complexo para a gente poder entender todo o resto do capítulo, por isso que eu vou demorar um pouquinho nele. O que ele está querendo dizer aqui, a palavra-chave para a gente entender ele, é a palavra repouso. Está até sublinhado aqui. Repouso. O que é o repouso? Repouso significa duas coisas nesse texto. Repouso aquele comum que eu e você entendemos de descanso, de alívio. Sabe quando você chega do trabalho, você trabalha o dia inteiro, de repente você vai lá, toma um banho, chega na sua casa e deita na cama? Aquilo é um repouso, um descansar. E o que o texto está dizendo é que existe uma promessa de repouso. O texto está dizendo, Deus deixou a promessa de entrar no seu repouso. Existe um repouso que é um repouso de Deus. Não é um repouso do seu trabalho, mas é um repouso de Deus. Ele fala assim que dentro desse repouso, ele é um lugar onde nós, por meio da fé em Cristo, descansamos a nossa alma. Do quê? Do peso do pecado, do peso da culpa, do peso da condenação. Então existe um repouso em Cristo Jesus, que é o repouso da nossa alma, é um repouso espiritual. Mas por outro lado, existe um repouso também, que vai estar dito nesse texto, que é um lugar onde a gente vai de fato ter paz e sossego. Não só da culpa do nosso pecado, mas também da nossa carnalidade, das feridas procedentes do pecado na nossa vida, como por exemplo a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia, a ansiedade e tantas outras coisas mais, morte, desespero, desesperança e tudo mais. Então existem esses dois tipos de repouso que o texto vai dizer aqui: repouso de conforto da alma por ser livrado do pecado, e o repouso do lugar, o lugar onde não haverá não só um repouso da nossa alma, mas um repouso também do nosso corpo, do nosso ser, que é a glorificação. Amém? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que a gente não pode, olha só o que o texto, a NVI vai traduzir de uma forma que eu acho que é até mais fácil da gente entender. A NVI diz o seguinte: para que nenhum de vocês achem que estão em falha. O que vocês acham que estão em falha ou sejam reprovados, por exemplo? Que é o que o final do versículo 1 está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: para que nenhum de vocês apoiem a salvação ou não salvação naquilo que vocês fazem. Entende? Então, se aquilo que você faz for o alvo da sua consolação, se for o alvo do seu consolo, o alvo do seu repouso, então você está fazendo de uma forma a abrir mão do que Cristo de fato fez por você. Você está abrindo mão de Cristo, porque você está colocando a sua fé não em Cristo, mas no que você pode fazer. Entenderam até aqui? Então existe uma questão de que a fé e a salvação não é pelas coisas que eu faço. Uma coisa que a gente sempre ouve, que é o quê? A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. É justamente o que esse texto está dizendo. Está falando para eles: pessoal, não adianta vocês apoiarem a virtude e o relacionamento de Deus através do que vocês fazem, porque Cristo já fez tudo que vocês poderiam
sonhar em fazer. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, de certa forma, um pensamento. Todo mundo crê que a salvação não é pelas obras? Levanta a mão. Sim, não é verdade? Está escrito na Bíblia, não é verdade? Mas se você for parar para pensar, o que o texto está dizendo é que as obras não é pelos méritos de quem? Nossos. Por quê? Porque eu e você não conseguimos ter méritos para chegarmos diante de Deus, por causa da nossa podridão, por causa do nosso pecado, por causa da nossa incapacidade de agradar a Deus, porque a gente só quer agradar a nós mesmos, não é isso? Mas agora a pergunta é a seguinte: mas quando Deus olha para Cristo, e Cristo nos substitui em fé, não é pelos méritos de Cristo? Não é? Não é pelo que Jesus fez por nós, que nós somos salvos? Então, de certa forma, a salvação é pelas obras, mas não pelas nossas. De certa forma, a salvação é pelas obras, mas não pelo aquilo que a gente pode fazer, mas por aquilo que só Jesus pôde fazer. Entenderam? Eu não posso chegar diante de Deus e me apresentar aceitavelmente diante dele. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas Cristo pode chegar e oferecer as suas obras. Por quê? As obras dele são perfeitas, foram sem pecados. Foram obras dignas. Então, as obras de Cristo, elas são suficientes. Então isso faz a gente entender algumas coisas. E eu quero aqui entrar agora para uma parte importante. É a parte da gente entender isso num contexto mais teológico. Vamos pensar assim. Existia um cara chamado Pelágio. Pelágio foi um teólogo do século IV e V. Ele nasceu no século IV e morreu no século V. Pelágio, ele era um monge católico, né, uma autoridade da igreja. Ele nasceu na Britânia e ele tinha o seguinte pensamento. Ele passou pelas ruas de Cartago, lá na África, e ele observou que as pessoas estavam vivendo uma vida bem desleixada, sabe? As pessoas não tinham mais temor de Deus. Então ele decidiu criar uma nova teologia. E a teologia de Pelágio, ela dizia o seguinte: ele dizia que os homens, o erro da doutrina de Pelágio está nisso aqui, ó. Tava que ele acreditava que existia uma coisa chamada livre-arbítrio. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa palavra. Foi Pelágio que começou a saltar e a dizer a respeito dessa heresia. O livre-arbítrio é a ideia de que eu posso escolher fazer, eu julgo saber ser livre para escolher entre o certo e o errado. A ideia de livre-arbítrio não é o que eu posso ser o que eu quiser. Isso seria livre essência. Eu não posso dizer assim, eu não quero mais ser o Caleb. Não tem como. Sou eu. Não tem como fugir disso. Embora muitos queiram fugir disso, né? Mas não conseguem. Mas o livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio é, eu consigo escolher fazer o bem. Eu consigo ser uma pessoa boa. Eu consigo, pelos meus méritos, fazer o que eu achar, o que Deus acha que é bom. Eu consigo escolher a Deus. Quer ver uma música pelagiana? É aquela música do Thales Roberto. Mas eu escolho Deus. Já ouviu essa música? Eu escolho ser amigo de Deus. Segundo Pelágio, essa música estaria certa. Você pode escolher a Deus. Você pode escolher fazer o bem, independente de Deus te revelar o que é bem ou não. Ele está dizendo o quê? O homem tem uma capacidade inata dentro de si para fazer o bem ou não. Obviamente essa doutrina está completamente errada pelos princípios da Bíblia. Então ele tinha o erro do livre-arbítrio. Ele negava a existência do pecado original. Ele dizia, não houve pecado original. O homem não nasce em pecado. O homem não é inclinado para o pecado. O homem é livre. Então ele achava que o homem tinha dentro do seu ser, dentro da sua mente, tinha uma tábua, ou melhor, uma folha em branco, um coração puro, que podia escolher entre o certo e o errado. Nós sabemos que a Bíblia ensina contrariamente a isso. Ele fala assim que desde o ventre da nossa mãe nós já fomos concebidos em pecado. Jesus vai dizer, o que é carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está dizendo o quê? Nós já nascemos com a inclinação
carnal, para o mal. Por isso nós precisamos nascer de novo. Jesus é contrariamente à ideia de Pelágio. Não só ele, mas toda a teologia foi contra ele. Tanto é que o principal oponente de Pelágio foi Agostinho de Hipona, que ele levantou aí para defender que na verdade nós não temos livre-arbítrio, mas ao contrário, nós precisamos da iluminação do Espírito. Pela graça de Deus, a gente vive pela graça e não pela nossa capacidade de ser bom, mas pela graça de Deus nós fazemos o que Ele quer, ok? E o que Pelágio está falando aqui que tem a ver com o nosso texto que nós falamos até agora? Porque o pelagianismo era mais ou menos o que esses cristãos da igreja, ou melhor, os hebreus aqui que nós vimos, acreditavam que eles podiam, através dos feitos deles, através do que eles produziam, através de oferecer o sacrifício, através da sua vida reta diante de Deus, eles podiam, de certa forma, conquistar o céu, através das suas obras. E o texto está dizendo justamente ao contrário. Então, eu trouxe a ideia de Pelágio para a gente entender como que isso veio também dentro do cristianismo depois. Não só essa ideia era do judaísmo, como é até hoje, mas também depois entrou no cristianismo. E teve um outro teólogo, mais famoso talvez para vocês, que é Armínio. Alguém já ouviu falar de Armínio? Jacó Armínio? Armínio, a teologia dele, pelagianos, são difícil você achar pelagianos hoje dentro do cristianismo. Por quê? Porque foi completamente refutada a ideia do Pelágio, porque era uma heresia, deixou de existir, e ninguém mais acredita nisso, porque a gente consegue hoje ler as escrituras e refutar toda essa ideia. Mas existia um teólogo que veio na Reforma Protestante, que era um teólogo, professor, lá do século XVI, que ele era um semi-pelagiano. Ele não acreditava em tudo que Pelágio acreditava, mas ele criou uma doutrina parecida com a doutrina de Pelágio. Ok? Quem era esse Jacó Armínio? Ele era um cristão, ele era um teólogo, como eu disse. Ele acreditava também no livre-arbítrio. Ele acreditava que a salvação era por meio de uma eleição condicional. O que é eleição condicional? A Bíblia não fala que nós fomos eleitos por Deus? Jacó Armínio falava o seguinte: nós não somos eleitos por causa da graça de Deus. Não é pelo que Deus quer fazer, por quem Deus quer escolher, mas Deus escolhe por meio daquele que Deus olha dentro do coração de cada um e vê quem são os melhores, quem são os piores. Então ele escolhe os que um dia vão crer nele. Entenderam? Então a presciência de Deus, segundo Armínio, seria o seguinte: eu olho para a Vânia e falo assim, eu acho que no futuro a Vânia vai confessar Jesus, então eu vou escolher ela por causa disso. Então a eleição de Deus é condicional e de certa forma faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus escolhe pelo que você é e não pelo que Ele pode fazer em você. Então, de certa forma, a eleição condicional, ela foca um pouco no homem. Ela olha e pensa que o homem é um ser bom, um ser que pode escolher a Deus. A outra doutrina que ele acreditava era que a expiação era ilimitada, ou seja, Jesus não morreu pelos seus eleitos, Jesus morreu por todo mundo indiscriminadamente. Todo mundo, Jesus derramou o sangue por todo mundo, pega quem quer, mais ou menos isso. Então o sangue de Jesus não foi eficaz na hora da salvação, segundo Armínio. O sangue de Jesus foi só para capacitar, para dar a possibilidade de alguém se salvar pela escolha própria. Então não é Deus que salva, é Deus que joga a boia e você que tem que nadar até a boia, e se você for um bom nadador, você vai se salvar. Entendeu? Então não é bem que Deus salva o homem, é metade. Deus salva uma parte, o homem salva a outra. A outra doutrina do Armínio era a depravação parcial. Tudo isso aqui tem a ver com o texto que nós lemos agora. Vocês estão vendo a aplicação dele. Dizia que a depravação do homem não era total. O pecado, quando entrou no ser humano, não atingiu todas as suas faculdades e estendeu sobre todo o seu ser,
mas só sobre uma parte, deixando então que o homem pudesse ainda escolher a Deus. Essa foi a tese de Armínio. E ele acreditava, aí o grande problema, um dos maiores problemas da teologia do Armínio, que reverberou numa ideia de que a perseverança daquele que confessou a Jesus, ela depende da sua capacidade de perseverança. Ou seja, Jennifer, você vai ser salva se você tiver força suficiente para se manter até o fim. Se você não tiver, o problema é seu. Já pensou? Você quer vencer o pecado? Você precisa arrumar força dentro de você mesmo para você conseguir vencer o pecado. Porque a capacidade de perseverança depende de você e não de Deus de te sustentar. Está vendo as inversões dessa teologia? E isso faz com que, imagina, não foi Armínio mesmo, ele não acreditava que o homem podia perder a salvação. Armínio não acreditava nisso. Mas os seus sucessores acreditavam que sim. Então, o arminianismo ficou conhecido hoje, principalmente nas igrejas mais pentecostais, ele acredita que perde-se a salvação. Então, a salvação está com base naquilo que você tem a capacidade em você mesmo. Se você for um bom cristão, você vai perseverar com as suas forças e vai vencer. Se você não for, você vai começar e logo vai parar. O problema disso é qual? Vários problemas. O primeiro deles é que a salvação, ela é pelas obras. Você só pode ser salvo se você fizer por merecer. Você só vai ser salvo se você for forte o suficiente. Então depende da sua força. Então é por obras. Depende da sua maturidade. Então depende das suas obras. Depende da sua capacidade de resistência. Então depende de você. Então, de certa forma, o homem pode bater no peito e dizer assim, se Deus fala assim, eu te salvei, meu irmão Jonathan. Se o Jonathan fosse um arminiano, ele ia dizer o quê? Senhor, você me salvou até aqui, daqui para frente fui eu. A glória não é toda sua. Um pouco da glória da salvação é minha. Entenderam? Aqui nós vemos, nesse primeiro versículo, nós já vemos como uma teologia sadia, ela é baseada na Escritura e não naquilo que a gente quer entender. A teologia humanista, ela tenta colocar o homem no centro das coisas. Eu controlo, eu tenho força, eu tenho poder, eu consigo fazer, eu sou forte o suficiente, eu posso me autossalvar, eu sou o salvador de mim mesmo. Mas a teologia bíblica cristã, ela vai dizer o contrário. Deus é que pode salvar. Deus é que pode te levantar. Deus é que pode te sustentar. Deus é que pode te levar para os caminhos da verdade. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Nós somos só agraciados. Por isso que a Bíblia fala assim que a salvação é pela graça. A graça. Por isso nós chamamos de a doutrina reformada é chamada de doutrina da graça. Doutrina da graça. É onde o quê? O Senhor opera em tudo e em todos. É o que nós cantamos agora. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A salvação foi por causa dele. O sustento da nossa salvação é pelo poder dele. Ele que nos dá força para sustentarmos e perseverarmos. Não é a nossa própria força. Então o que o autor aqui começa fazendo nesse texto é justamente isso. Mostrar para aqueles judeus que eles não podiam colocar a sua confiança naquilo que não era Cristo. Qualquer coisa que você colocar a sua fé sem ser em Cristo, você está fazendo o quê? Você está querendo comprar a sua salvação. Você está querendo conquistar a sua salvação. E na Bíblia não ensina que nós conquistamos a nossa salvação. Nós ganhamos a nossa salvação. Quantos entenderam até aqui? Fez sentido? Amém. Então vamos para o versículo de número 2, que ele continua falando a respeito disso. Versículo de número 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação
nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. De que episódio o autor aqui está falando? Nós estamos num culto de ensino, tá? Para quem está meio perdido. Ele está falando de quem? Ele está falando do povo de Israel. Ele está lembrando a memória dos judeus, que ele está conversando aqui nessa carta, falando, aquele povo não pôde se salvar. Por quê? Sabe por quê? Porque quando a palavra foi levantada para eles, assim como foi levada até nós, assim como vocês ouviram o evangelho, eles também ouviram. Mas a diferença é que eles ouviram, mas não creram. Não depositaram a sua confiança naquilo. E aí o texto fala assim que está ensinando para nós que o quê? Que a promessa não é só para os ouvintes. Qual que é a promessa? A promessa da salvação, a promessa do repouso. A promessa do repouso em Cristo, do perdão dos pecados, ela não é só para quem vem aqui na igreja ouvir, mas é para aquele que coloca a sua confiança nas palavras de Deus. É aquele que recebe pela fé, confiando que aquelas palavras são as palavras de vida eterna. É nesses que gera então o quê? A salvação. É nesses que gera então o cumprimento da promessa. A promessa de entrar no repouso de Deus. Não lhe aproveitou nada. Não importa só nós virmos e ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos crer na palavra de Deus. Então no versículo 3, ele diz, explicando, porque nós, os que temos crido, olha só, porque nós, está aglomerando todo mundo, os que temos crido, primeira coisa, eu grifei essa palavra, temos, essa palavra, temos crido, ela está no passado, ela está no passado, ela está dizendo a respeito de quando eles creram. Então ele está falando assim, vamos lembrar quando foi levado o evangelho até vocês e vocês creram, foi no passado. Mas veja a segunda palavra aqui, porque nós os que temos crido, cremos lá no passado, entramos no repouso. A palavra entramos está em qual tempo? No presente. Sabe o que está mostrando para nós? Que o repouso o qual Deus prometeu para nós através da fé em Cristo Jesus e não no que podemos fazer, ela é um benefício da promessa que nós começamos a desfrutar dela no presente. Ele não coloca ela no futuro. Vocês vão experimentar o repouso. Não. Quando nós cremos em Cristo, naquele exato momento do crer, nós já começamos a desfrutar no presente o quê? O repouso da nossa alma. Obviamente, uma parte do repouso, como nós dizemos, tem dois significados de repouso. Repouso, aquele que é o alívio da nossa alma. Esse nós já experimentamos no presente. Todo cristão que confiou a sua vida em arrependimento no Senhor Jesus Cristo, ele já experimenta o repouso na sua alma, o repouso de espírito. E experimentará o repouso do seu corpo no dia que Cristo voltar para nos buscar. E o texto fala assim ainda, depois de falar esse experimento já no presente do repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Esse trecho aqui, depois dos dois pontos do disse, ele começa a citar o Salmo 95. Se você quiser abrir e conferir, no Salmo 95, ele cita, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Está no versículo de número 11 do Salmo 95. Por que ele está citando esse versículo? Ele está citando esse versículo como prova do que ele está dizendo. Qual prova? Que o próprio Deus disse que aqueles que confiarem nas suas próprias obras e aborreceram a Deus quando estiveram lá no deserto, que aborreceram a Deus através da incredulidade, esses não entrarão no seu repouso. Mas o mais interessante aqui é que ele vai citar um salmo, que o salmo está citando um outro texto. Veja, ele está citando uma citação. O Salmo 95 está citando a saída do povo do Egito. Lembra aquele momento que
chegam os espias, os 12 espias que foram lá, olharam a terra prometida e falaram assim: nossa, aqui é uma terra que emana leite e mel, porém tem gigantes. E aí eles voltaram e começaram a dizer o quê? Pessoal, não vamos tentar invadir a terra que o Senhor nos prometeu, sabe por quê? Porque lá tem gigantes, tem pessoas que vão nos atacar, eles são muito mais poderosos do que nós, eles vão nos dominar. Então o que acontece com o povo? O povo desanima. Moisés desanima, Arão desanima, todo o povo desanima, menos 2 pessoas, Caleb e Josué. E aí Deus vê aquele desânimo que o povo não quis crer nele, e Deus fala o que para o povo? Nenhum daqueles que não creram na minha palavra não vão entrar na terra prometida. Então a terra prometida, o repouso aqui, que ele está citando no Salmo 95, que está citando a saída do povo lá em Êxodo, ele está falando o quê? Que para eles naquela época eram o quê? O repouso deles era a terra de Canaã, a terra prometida, certo? Esse era o repouso de Deus. Mas por que Davi, quase 1000 anos depois de Moisés, está citando que não vão entrar no repouso de Deus, e ele coloca a palavra não no presente e nem no passado, ele coloca no futuro. Veja, entrarão, não é entraram, é entrarão no futuro. Por que ele faz isso? O autor de Hebreus está argumentando justamente em cima disso. Ele está dizendo que a promessa que Deus disse é que nós vamos entrar no repouso, e não era aquele repouso do passado, é um repouso maior do que esse. Aquele era só um tipo de repouso, aquele era só para, assim como o cordeiro representava o que Jesus ia fazer no futuro, assim a terra de Canaã também era só uma representação daquilo que Deus ia fazer no futuro com um verdadeiro repouso. Lá é só uma sombra, lá é só um tipo. O que vai acontecer, e ele vai dizer assim, o que está acontecendo aqui para nós é a promessa final, é a revelação última. Lá era só uma revelação bem fraquinha, ele vai dizer assim, tipo uma sombra, é só uma projeção de uma realidade, enquanto que o objeto está sendo revelado agora, que é o repouso que está por meio da fé em Cristo Jesus. Estão entendendo? Olha só, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo nessa parte B do versículo aqui? Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ele está dizendo justamente que esse repouso, ele não é um repouso que se limita à entrada do povo de Israel em Canaã. Por quê? Porque esse repouso está pronto antes da fundação do mundo. O que é antes da fundação do mundo, queridos? Antes desse mundo ser criado. Então esse lugar do repouso, ele é mais do que uma terra prometida. E é isso que ele vai falar no versículo 4, acompanhe comigo. Ele vai mostrar isso de novo, citando um texto bíblico. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim, do 7º dia. O que é 7º dia? Ele está citando aqui Gênesis. Lembra da criação? Primeiro dia criou Deus os céus e a terra, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e no 7º, o que aconteceu o que Deus fez no 7º dia? Descansou, repousou. Aí ele vai citar, e repousou Deus de toda a sua obra no 7º dia. O que ele está fazendo no versículo 4? Está explicando a sentença do versículo 3. O repouso que estava preparado antes da fundação do mundo, Deus já estava nele no 7º dia da criação. Quando ainda não tinha pecado, quando ainda não tinha a humanidade do jeito que nós temos hoje, tinha só Adão e Eva, o mundo não estava corrompido ainda, tudo aquilo, a história nem tinha se desembaraçado, e Deus já estava no seu repouso. Veja, o repouso é mais do que a terra de Canaã, ela é mais elevada, ela é mais importante, ela é superior às promessas do passado. Ele estava dizendo para os judeus, vocês querem voltar para aquela velha antiga aliança, que ela é inferior a essa que Jesus propôs para nós?
Vocês querem voltar a regredir nos passos, olhar para trás, enquanto que Cristo prometeu para nós um repouso muito mais suficiente? Vocês estão enganados, vocês estão fazendo errado. Permaneçam em Cristo, ele está dizendo. Repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E aí ele continua no versículo 5 ainda falando a respeito disso. Versículo 5 a 7. E outra vez, neste lugar, ele cita mais um versículo: não entrarão no meu repouso. Veja, olha que ele cita novamente o mesmo versículo que ele já tinha citado. É a segunda vez que ele cita esse versículo: não entrarão no meu repouso. Por que ele está insistindo tanto nisso? Ele quer mostrar para aqueles judeus que Deus jurou que não haveria uma outra forma do homem se achegar a Deus se não fosse por meio de Jesus Cristo. Eu falei aqui semana passada e volto a dizer: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ir ao Pai se não for por mim. O autor de Hebreus está dizendo: se vocês tentarem, através das obras da lei, pela velha aliança, pelo imolar de um cordeiro, de voltar a oferecer cereais, holocaustos e tudo mais para o Senhor, tentando encontrar o benefício da salvação nisso, não entrarão no meu repouso, porque o repouso só é encontrado através de Jesus Cristo. Então ele cita novamente para afirmar, e continua: visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. O que ele está falando aqui? Ele está lembrando da história. Sempre em mente a história do povo como tipologia, um tipo de história didática para nos ensinar como vai ser, como é de fato o repouso que o Cristo deixou para nós. Ele está dizendo o seguinte: a primeira leva de pessoas que eram para entrar na terra prometida não entraram por quê? Por causa da desobediência. Qual foi a desobediência? A incredulidade que eles tiveram quando Deus disse que eles entrariam sim. E até Moisés e Arão foram desobedientes nessa parte. E essa primeira leva de pessoas não entrou por isso que o povo ficou andando por 40 anos no deserto, até morrer todo aquele povo, porque ele tinha jurado que não entrariam no seu repouso. Então esse povo que ele está falando assim: importa que, visto pois que resta que alguns entrem nele, e aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Então aquele povo não entrou por causa da desobediência. E veja, se você fizer um paralelo entre o versículo 6 aqui e o capítulo de número 3, versículo de número 19, você vai ver que a palavra desobediência e incredulidade são as mesmas que ele vai usar para dizer que foi o motivo deles não entrarem na promessa, não entrarem no repouso. Então, o ato da incredulidade, ela é uma desobediência, é uma rebeldia contra Deus. E aqui está uma coisa interessante. Uma coisa muito interessante. Eu quero contar uma história para ilustrar essa coisa interessante. É a seguinte. Primeiro eu digo uma frase. Deus não rejeita o homem por causa daquilo que ele faz ou fez. Deus rejeita o homem por aquilo que ele não quis aceitar. Em outras palavras, Deus não rejeita o doente. Deus, como médico, não rejeita o doente. O que Deus rejeita é aquele que não quer tratamento. Certa vez um homem cometeu um assassinato lá no Velho Oeste. Estava num bar, teve uma briga, matou um cara e ele foi preso. E a sentença por matar era pena de morte, era enforcamento. E ele foi, resumindo a história, ele foi muito nervoso, muito de fato irado para a cadeia.
E o povo foi lá fazer uma intermediação entre ele e o governador, o xerife. E chegou lá o governador, que era também o xerife, chegaram e falaram o seguinte: ó, esse cara aí, libera ele aí, ele é gente boa, ele fez isso daí, ele perdeu a cabeça, ele fez errado mesmo, tal, mas perdoa ele. O xerife, o governador ficou pensando, tal, não sei o quê, e decidiu liberar o povo, liberar. Só que ele falou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou disfarçado de pastor até o presídio. Chega lá, vou colocar a carta de remissão dele dentro da Bíblia e vou entregar para ele. E assim vai ser minha surpresa com o livramento que eu vou dar da morte para ele. Chegando lá na presídio, ele vestido de pastor, o governador, chegou lá e aquele homem estava muito embravecido. E ele começou a xingar de tudo que é nome. E aí o cara falou assim: mas ele é um pastor. Ele falou: eu não quero saber, eu quero que ele vá para o inferno. E começou a xingar ele. Começou a tacar coisas, começou a tacar pratos e talheres em cima daquele rapaz. E quando ficou a situação de forma incontrolada, então o governador, pela segurança dele, ele foi embora, que estava vestido de pastor. E aí chegando lá, o carcereiro chegou para ele: cara, você é burro. Ele falou: burro por quê? Eu não gosto de crente, eu não gosto dessas coisas, não sei o que, não sei o que lá, não quero visita, eu estou nervoso, vou ser condenado, eu não quero nem saber de nada. Ele falou assim: cara, ele era o governador, ele estava dentro da Bíblia dele, que ele queria te dar, estava a sua carta de remissão. Então, ele calou-se, ficou pensativo, e no dia seguinte era o enforcamento dele. Chegando no enforcamento, quando era para colocar, já com a corda no pescoço, pronto para sair de cima do cavalo e ser enforcado, aquele homem falou assim: eu quero dizer mais algumas palavras. Então, o rapaz que estava ali falou: pode falar. Falou para o povo que estava assistindo ali a condenação dele: eu não estou sendo condenado nessa manhã por causa da morte que eu cometi, do assassinato que eu fiz, do homicídio. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. É justamente isso que o texto está dizendo para a gente. O povo foi condenado e não entrou no repouso de Deus, não porque o povo era mais pecador do que eu e você, porque era mais pecador do que sei lá quem. O povo não recebeu o repouso da promessa de Deus porque o povo recusou o perdão de Deus. É quando nós deixamos de crer em Cristo que nós agimos em incredulidade, que nós agimos em desobediência. É quando nós então negamos a Cristo, negamos o perdão de Cristo. Não é pelo que ele te fez que a gente é condenado. A salvação, uma vez um cara me perguntou isso, um ateu, ele falou: se a salvação não é pelas obras, por que eu vou para o inferno por causa das minhas obras? Você não vai no inferno por causa das suas obras. Você vai no inferno não é por causa que você é muito pecador, porque você cometeu determinado tipo de pecado. É porque você não creu em Cristo que te ofereceu perdão. É por isso. É por recusar o Filho de Deus que foi morto no seu lugar. É por cuspir na cara de quem tentou te salvar. É por não acreditar naquele que te deu a vida. É por isso. O pecado era um problema, ele veio resolver esse problema. Você só precisava crer e entender o mal que você fez, que é o pecado, e se arrepender dele, e crer com todas as suas forças no Salvador da sua alma. Mas você está sendo condenado não por causa que você só pecou, mas porque você rejeitou o perdão dos seus pecados. Ou seja, você não reconheceu que você pecou, você não reconheceu que você fez mal, você não reconheceu o seu erro. Essa é o que fez o povo não entrar no repouso de Deus, a desobediência. E o texto continua dizendo: por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que ele cita esse versículo 2 vezes pelo menos. Esse versículo também, se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, também está no Salmo 95. E ele está dizendo o quê? Se vocês estão ouvindo a voz do Senhor hoje, através da palavra dele, para vocês confiarem e pararem de ser desobedientes e incrédulos, para crerem em Cristo e não nas suas obras, vocês de fato vão poder, com o coração, crer. Vocês vão de fato experimentar o repouso de Deus. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça. Não seja como aquele carcereiro que recusou a bênção.
que recusou o perdão. Não faça isso. Antes, reconheça. Ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus. E receba a palavra no seu coração. Para que ela possa gerar em você a promessa da vida eterna. E ele fala mais uma coisa aqui. Ele argumenta o seguinte, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que Davi falava sobre o passado com linguagem do futuro. Ele fala, por que Davi falou depois de tanto tempo, ele disse que isso ia acontecer hoje? Por que isso ia acontecer hoje? Para nós, no cumprimento de hoje. Lembrando que o texto foi escrito na época de Cristo, quando Cristo já havia morrido e ressuscitado. Então ele está falando o quê? Veja, isso está se cumprindo hoje, com Cristo aqui, ó. Essa é a promessa do repouso. Está em Cristo. Cristo é o nosso repouso. Não vão entrar, e ele afirma novamente, para vocês entenderem bem, não vão entrar. Deus jurou na sua ira, não vão entrar, se não for por meio de Cristo. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E aí ele vai continuar argumentando no versículo 8. Porque aqui esse versículo 8 e 9 é muito interessante. Ele está argumentando e ele pensa numa réplica. Ele pensa que alguém pudesse talvez pensar alguma coisa para debater o que ele está argumentando. Porque até agora ele tem dito o quê? Que Moisés e Arão não foram suficientes para guiar o povo até o repouso. Eles não foram bons o bastante. Por isso ele está oferecendo Cristo como aquele que é bom o suficiente para levar a gente até o repouso verdadeiro e genuíno, supremo. E aqui alguém poderia pensar o seguinte: Moisés não conseguiu levar o povo para o repouso, mas Josué conseguiu. Se Josué conseguiu, então Josué tem tanto poder quanto o Cristo que você anuncia. Mas ele já prevê esse tipo de argumento, e ele já diz no versículo 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, olha, se Josué fosse aquele que conseguisse com suficiência, com plenitude, entregar ao povo perdido o repouso eterno que Deus ofereceu, então por quê? Não falaria depois disso de outro dia? Não falaria depois disso de outro dia? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ele está falando o seguinte: por que Davi falou num outro dia que haveria repouso para o povo que confiasse no Senhor? Por quê? Só tem uma resposta: porque não era aquele repouso, e não foi Josué que conseguiu fazer eles entrarem no repouso. Josué talvez fosse um tipo que demonstrasse a eficácia de Jesus. E é até interessante, porque a palavra Josué, Yorué, no hebraico, ela significa o mesmo nome que tem Jesus no Novo Testamento, em hebraico. Então, a mesma pronúncia praticamente é a palavra Josué e a palavra Jesus. É até bem interessante, porque talvez seja justamente essa a intenção. Josué era um tipo que mostrava como Jesus ia fazer para nos levar eficazmente até a promessa do novo céu e da nova terra. Não de Canaã, não de Jerusalém, mas do novo céu e da nova terra. Então ele aqui prevê um argumento e já mostra aí que Davi não falava de Josué como o Cristo, ou como aquele que cumpriu o repouso, mas que alguém viria no futuro e então colocaria eles no repouso, ou fora do repouso, né? Dependendo. E aí o versículo 10 mostra aí uma referência de como nós devemos agir. A nossa referência como cristão é Cristo. A nossa referência como tementes a Deus é imitarmos a Deus. E ele diz aqui: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha só, repousar é justamente pensando no sábado. Os judeus guardavam o sábado. A palavra aqui, repouso, remete ao Shabá, que é justamente a ideia de descanso, de repouso. Então, por isso que Deus falou assim, o mandamento de guardar o sábado era baseado no quê? Porque até Deus descansou no sétimo dia, então vocês também têm que descansar. E aí ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o que? Seguinte,
que aquele povo que confia no Senhor, em Jesus Cristo, ele precisa repousar do seu trabalho. O que é repousar do seu trabalho? Aquele que tenta pelo seu ato de esforço conquistar a salvação pelas obras, ele está dizendo, repousa disso, descansa sua alma disso. A palavra repouso, ela também pode significar desistir. Sabe desistir? Você está fazendo alguma coisa assim, você não aguenta mais fazer aquilo lá, você vai lá e desiste. É um afago, é uma fadiga para a alma guardar a lei. Por quê? Porque o homem não consegue. Por isso Cristo veio. Então ele fala, desiste disso aí. Abre mão de confiar nisso daí. Repousa, descansa. Assim como vocês fazem no sábado e vocês abrem mão do trabalho de vocês para receber o fruto do trabalho, assim vocês devem fazer. No sábado vocês deixam de trabalhar para desfrutar o trabalho, os frutos do trabalho. Assim vocês devem deixar de guardar a lei para receber o quê? Desfrutar daquilo que Cristo já fez pelo seu trabalho, pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez por vocês. Vocês devem confiar e descansar e abraçar essa grande vitória que o Senhor deu por vocês. Então, como Deus repousou, Deus não precisava repousar, queridos, pensa comigo, Deus não precisava repousar. Por que Ele fez isso? Para exemplo nosso, porque Deus sabia que nós precisamos fazer. Há muitas coisas que os pais não precisam fazer, mas eles fazem por causa do quê? Por causa dos filhos. Qual mãe, na hora de não dar a papinha para o seu filho, não dá uma colherada na sua própria boca para ele ver como é que é? É o exemplo, não é? Assim Deus repousou sem precisar repousar para dar o exemplo para mim e para você, que nós precisamos repousar. Por isso ele diz assim, procuremos pois entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqueles que foram condenados porque desobedeceram e foram incrédulos para com a vontade de Deus, para que vocês não sejam a repetição do erro deles, que vocês possam então procurar entrar nesse repouso através da fé, através da não incredulidade, através da não desobediência. Como eu disse assim, a desobediência é a mesma coisa que incredulidade nesse texto aqui. Por isso, nós devemos, desse modo, abrir mão da nossa confiança em nós mesmos e confiarmos em Cristo. E aqui nós vamos para o último versículo, eu estou acabando já, estou sendo bem detalhado mesmo, para a gente poder entender bem esse texto aqui. Versículo 12 e versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa bela. Depois de ele argumentar tudo isso, você vê que o autor aqui, ele cita várias vezes o Antigo Testamento. Ele confia plenamente do que a palavra, do que ele está dizendo, o que ele está escrevendo, tanto ele tem certeza de que está sendo inspirada pelo Espírito Santo, como a palavra que ele está também citando é palavra do Espírito Santo para a igreja. Por isso que ele vive falando, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque ele sabe o que ele está falando. Então ele vem e fala o seguinte, para terminar o argumento: queridos, vocês que estão me ouvindo, ouçam que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é viva, ela é mais penetrante do que qualquer espada, ela é mais profunda do que qualquer espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Se você pegar uma faca na sua casa, ela tem um gomo só. É para quê? Para você cortar a carne e tudo mais. Um gomo é um lado só, então ela corta eficazmente de um lado, e do outro lado ela não é afiada, do outro lado ela é normal. A faca de dois gumes é aquela que é afiada dos dois lados. Então quando você penetra
ela rasga de uma forma, não só de um lado, não corta só desse jeito, ela corta de todos os jeitos, ela vai profundo, ela fura e penetra o mais íntimo do homem, ela aqui chega a separar juntas e medulas, alma e espírito, e ela faz com que, com aquele que lê a palavra, aquele que ouve a palavra de Deus, ele é revelado do seu coração, ele é revelado da sua situação. O próprio Tiago vai dizer na sua epístola, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é como um espelho, e aquele que não medita na palavra de Deus, é como aquele que se olha no espelho, e logo se esquece do que viu, ou seja, ele não se conhece, ele não lembra do que ele viu no espelho. Então, ele está dizendo o que em outras palavras, Tiago? Quanto mais tempo você passa na frente da palavra de Deus, mais você vai conhecer a si mesmo. Então a palavra de Deus, ela tem qual? Ela é eficiente para quê? Ela corta o quê? Ela penetra o quê? Ela penetra tão longe, tão fundo, tão profundo, coisas que nem eu e você sabemos de nós mesmos. A palavra de Deus revela para nós quem nós somos mais do que nós conhecemos de nós mesmos. A palavra é apta para revelar sobre você, aquilo que você não sabe. Essa é a eficácia da palavra de Deus. Ela é para nos exortar, para nos dar vida, para nos vivificar. E aí o versículo 13 fala agora não do poder da palavra de revelar, mas fala sobre o poder de Deus de conhecer. Olha, e não há criatura alguma encoberta diante dele aqui é Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem a gente tem que se tratar? Com Deus. Nós estamos errados diante dele. Então ele está dizendo o quê? Diante dos olhos de Deus, tudo está nu. Você não pode encobrir nada de Deus. Os olhos de Deus penetram, assim como a palavra tem a função de revelar aquilo que você não sabe de você mesmo, ela te revela e te coloca exposto na tua cara. O que a palavra de Deus faz. E Deus é aquele que sabe todas as coisas a respeito de você. Então o que esse texto está querendo dizer para nós é o seguinte: para você conhecer o que Deus conhece de você, você precisa ler a palavra. Para você saber o que Deus sabe sobre você, você precisa conhecer a palavra, que é eficaz. Não só para mostrar a ferida, da onde nós precisamos ser corrigidos, mas também para vivificar, para curar, para trazer consolo, para trazer repouso para a minha e para a sua alma abatida. A palavra de Deus é essa, uma palavra eficiente, eficaz. Então nós devemos fazer o quê? Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e meditar nela para quê? Para que não sejamos enganados e sejamos desobedientes e incrédulos. Mas quando a palavra vir até nós precisamos fazer o quê? Crer nela também, para que nós não caímos no mesmo erro deles, de ouvindo a pregação, assim como nós ouvimos, não creram, por isso pereceram. E aqui, como nós estamos no culto de ensino, esse texto aqui muitas vezes ele traz uma certa confusão, e eu quero aproveitar que nós estamos tratando dele para de fato, eu não tinha colocado esse ainda, né? Para nós tratarmos de um assunto que é antropologia. Não é o tema do nosso estudo hoje, mas esse texto muitas vezes ele é confundido para trazer falsas conclusões. Há uma doutrina que diz que o homem ele tem 3 naturezas, como se o homem fosse um tipo de trindade, como se ele fosse formado de corpo, alma e espírito. Então o homem seria tricotômico, 3 naturezas que formam o homem: a natureza humana ou carnal, é a nossa carne, natureza espiritual, sendo o nosso espírito, e a natureza da alma, que seria uma outra coisa que até hoje ninguém soube explicar direito qual que é a diferença de alma e espírito. Obviamente que esse grupo que acredita, que são chamados de tricotomia, eles acreditam que o homem pode ser cortado em 3 e dividido em 3. Eles acreditam muitas vezes, o mais natural é que o espírito fosse a parte boa do homem, a parte da alma fosse a parte das vontades,
e a parte da carne fosse a parte do pecado. Eles dividem o homem dessa forma. Mas na verdade, se você for estudar esse tema mais para frente, você vai ver que alma e espírito são palavras sinônimas. A Bíblia vai dizer muitas vezes que o espírito do homem é impuro, pecador e depravado. Vai falar muitas vezes que a alma do homem é também impura, podre e depravada. É sinônimo. Elas são usadas de uma forma intercambiável. Tanto faz usar uma ou outra. Então muitas vezes os que defendem essa linha acreditam que esse texto que nós acabamos de falar, ele é um texto que apoia essa divisão do homem em três. Porém o que o texto está dizendo, como nós vimos no contexto, texto fora de contexto gera pretexto. Já ouviram essa frase, né? É o que acontece aqui. Você pode ver que nós analisamos o capítulo inteiro e chegamos nesse versículo de número 12, e o texto não está falando a respeito da natureza do homem. Ele não está querendo argumentar se o homem é alma, corpo e espírito, ou se ele é só alma e espírito, ou se ele é só corpo e alma. Ele não está querendo dizer sobre isso. Ele está falando sobre um outro assunto, sobre confiar em Cristo. Então já aqui, já encerra a questão. Não adianta você querer estudar astronomia num livro de culinária, concorda? Você vai chegar lá e falar assim, está escrito lá no livro, e a neve é formada através do bater da clara e neve. Aí você vai querer estudar astronomia com isso aí, você vai falar assim, nossa, então a Antártica é um grande omelete, não é? Por quê? Querer estudar uma coisa, procurar uma coisa num lugar que não está querendo dizer sobre aquela coisa, você vai confundir neve com clara e neve. Não faz sentido. O texto não está falando a respeito desse assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o texto não está dizendo que é possível que o homem seja cortado em dois. O texto está dizendo que a espada da palavra, que é como uma espada, ela penetra até as coisas mais profundas do homem, até os limites. A palavra aqui melhor traduzida no grego seria limites, seria ir até o fundo, e até onde acaba a alma, até onde acaba o espírito, chegar até o mais profundo, como se a alma e o espírito tivessem um limite e ela conseguisse chegar até lá. Essa é a intenção do texto. Tanto é que se a gente fosse usar esse tipo de argumento para falar que o homem é feito de corpo e alma, ou alma e espírito, e esses dois não são iguais, nós temos que dizer que o homem também tem uma natureza de juntas e medulas. Então, ia dizer o seguinte, a medicina ia ficar maluca com isso aí, falar o seguinte, a partir de agora, nós cristãos acreditamos que o homem em parte é medula e em parte é junta. Você já imaginou a confusão que ia ser isso aí? Ele está usando o quê? Um paralelismo. É você dizer a mesma coisa de formas diferentes. Então, alma não é material, espírito também não é material, juntas é material, medulas também são material. Então ele está dizendo assim, aquilo que eu vou penetrando, que é invisível ao homem, que o homem não pode observar, que é o corpo, quer dizer, é o espírito e a alma, assim também o homem, ao poder da palavra, pode invadir as coisas mais interiores do homem, como as juntas e as medulas. Entenderam? Esse é o sentido desse texto, para não que haja confusão. Nós somos, como seres humanos, nós não somos tricotômicos e nós não somos dicotômicos. Nós não somos só alma e corpo. Nós somos uma unidade. Você não tem duas partes. Você não é duas pessoas. Você não é duas naturezas. Você é humano e só. A Bíblia diz isso. Nós somos homens e mulheres que são o quê? Com uma unidade psicossomática. De mente e de coração. Nós somos uma unidade. Não dá para mim cortar você no meio e colocar essa aqui é a alma do Jonathan, essa aqui é o corpo do Jonathan. Não, é a mesma coisa. As duas coisas. O homem é inteiro nessa união. E não existe divisão. É uma coisa só. Amém? E não era o assunto, era só para a gente poder falar sobre esse assunto. Vamos aplicar isso aqui, já estou acabando. Primeira coisa que nós aprendemos nessa noite: não há capacidade inata do homem para se salvar.
A salvação não vem de nós. Como já dizia o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. Segunda coisa, não podemos ter a promessa do repouso sem que repousemos das nossas obras, sem que a gente desista de apoiar nossa confiança nela. A gente deve viver uma vida de obediência ao Senhor por gratidão. Essa é a natureza que Deus gera em nós. Uma natureza de querer viver em santidade, uma natureza de viver para a glória de Deus, mas não viver dessa forma para ser salvo. É porque somos salvos é que vivemos dessa maneira. Terceira coisa, a salvação não é pelas obras e nem se perde pela falta delas. Então, não incorra nesse erro. Você toma um escorregão e fala, perdi minha salvação. Não, calma aí. Salvação não é uma moeda ou um anel para você perder embaixo da cama e depois achar de novo. Salvação não é esse tipo de coisa. Salvação é uma coisa eterna, que o próprio Senhor cuida para zelar, ok? Quarta coisa, não há salvação só pelo ouvir, é necessário crer. É necessário que a gente possa crer na palavra de Deus. Quinto, a incredulidade é indesculpável. Ela é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Enquanto não nos arrependermos da incredulidade, Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu repouso. Outro, nosso repouso é pela fé em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá o repouso. Outra coisa que nós aprendemos, ninguém entrará no gozo eterno sem crer em Cristo. Não há segundos caminhos, não há atalho para ir com Deus, somente um caminho. Jesus é esse caminho. Não existe atalhos e nem outra rota alternativa. Obedecer a Deus nós obedecemos a Deus através de crer em Cristo. Olha que coisa bela. Quando cremos em Cristo, nós estamos obedecendo a Deus. Devemos ser imitadores de Deus, repousando em fé. Quando Deus deu exemplo, nós temos que imitá-lo também, repousando, abrindo mão das nossas próprias forças para entender a força de Deus aperfeiçoando em nós. Deus conhece todos os nossos pensamentos e intenções do coração mais do que nós mesmos. Então não se preocupe, Deus conhece seu coração, sabe as suas dificuldades, sabe também os seus pecados e sabe tudo, mas nós aqui muitas vezes não sabemos. O que nós precisamos então precisamos da eficiente palavra de Deus para nos revelar o que Deus já sabe de nós. Por isso precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra de Deus. Por isso esse culto de ensino é tão importante. A palavra de Deus é a voz do Espírito Santo nos chamando a crer em Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito através da sua palavra e possamos repousar em fé em Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Foi um pouco longo, mas eu acredito que foi edificante também. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Obrigado por nos ensinar o quão suficiente o Senhor é, quão perfeito e pleno o Senhor é, para, Senhor, nos dar uma salvação tão tremenda. Nós te agradecemos, Senhor, por essas verdades reveladas ao nosso coração, que possamos acatá-las em fé. Por isso pedimos, Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa gerar em nós fé, Pai, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Só podemos ter fé por meio de Ti, por isso somos dependentes totalmente de Ti. Venha e gere em nós, para que possamos jamais, Senhor, olhar para trás e sempre possamos ir adiante, crendo em Cristo e vendo uma vida de dependência na Sua presença, no nome de Jesus. Amém.